Capítulo 5: A contribuição da psicanálise para a educação. Antes de Sigmund Freud desenvolver a psicanálise e abranger, finalmente, o estudo do inconsciente humano no entendimento de doenças mentais do próprio homem, as ciências biológicas não entendiam a não separação entre o corpo e a mente. Nesta perspectiva, a mente humana se tornou alvo de estudos e, em grande parte devido às conclusões dos estudos freudianos, a compreensão do funcionamento biológico dos seres humanos pode ficar um pouco mais completa. Os resultados de Freud acerca da teoria psicanalítica não se limitaram ao âmbito das ciências biológicas ou da medicina, pois ele procurou, desde o início de sua fundamentação teórica, relacionar todo o pensamento filosófico ao neurológico, aumentando dessa forma as fontes de conhecimento e também os campos do saber. A relação entre a psicanálise e a educação não é nova, muito pelo contrário, ela teve seu início lá atrás, quando o próprio Sigmund Freud demonstrou interesse pela pedagogia, buscando melhor compreensão dos educadores sobre o desenvolvimento de seus educandos, crianças e adolescentes. A relação entre professores e alunos pode ser comparada à relação que os educandos têm com seus pais, podendo ser de muita influência devido à admiração pela figura de autoridade, ou até mesmo essa relação pode estar acompanhada de muita resistência, caso já possuam uma relação de amor-ódio com ao menos um de seus pais. Em 1925, Freud reconheceu o interesse das aplicações da psicanálise na teoria e na prática da educação infantil. Ainda que ele não tenha se aprofundado nos estudos deste assunto, a criança tornou-se o principal objeto desses estudos. Apesar de Freud não ter publicado estudos sobre a educação, é notável que em sua obra há uma constante preocupação com as questões relacionadas a ela. A doutora Regina Lúcia Sucupira Pedrosa, em seu artigo Psicanálise e Educação, Análise das Práticas Pedagógicas de Formação do Professor, relata por meio de uma citação de Armando o pensamento de Freud sobre a problemática educacional, revelando aspectos aos quais ele destacava. O problema da educação sempre esteve presente no pensamento de Freud, sendo o texto de 1927, O Futuro de uma Ilusão, considerado como testamento pedagógico. A pressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo desde sua infância a partir da educação faz com que a criança se conforme a uma realidade que é de regra a de dissimular sua investigação e seu conhecimento de tudo que possa se relacionar à sexualidade. A finalidade da educação é a instauração do princípio de realidade, ou seja, é permitir ao indivíduo, submetido ao princípio do prazer, a passagem de pura satisfação das pulsões para um universo simbólico, que faz referência a uma lei, a lei da castração. A entrada no universo simbólico se dá pela linguagem, é pela mediação da palavra, a qual desde sempre a criança encontra-se submetida, que é possível a simbolização das relações afetivas. Armando, 1974. Ao destacar a psicanálise como marca humana, torna-se possível uma maior aproximação com as questões educacionais, fazendo ainda com que os professores deem mais importância às expressões praticadas pelas crianças, assim como ao que eles mesmos dizem a elas. Outros autores abordam a contribuição da psicanálise para a educação, como a psicanalista francesa Maud Manoni, que observou algumas resistências existentes na relação do professor com o aluno, como uma barreira entre um professor sabe tudo e um aluno sabe nada. O que ocorre é que o professor geralmente possui o ideal pedagógico que traz consigo desde o início, mas que confronta com o que ele espera do aluno, que muitas vezes não corresponde, pois todos somos uma soma de nós e nossas experiências de vida. Todo aluno chega à sala de aula com uma bagagem de vida e de conteúdo intelectual diferente, independentemente do que deveríamos saber em cada série que cursamos. E, muitas vezes, o não saber frustra os professores, pois terão maior dificuldade para ensiná-los, assim como em outras vezes são os alunos que se defendem com medo de se verem frustrados com um trabalho infrutífero. O professor representa uma figura para o aluno, muitas vezes de um ideal a ser seguido, mas pelo que ele é, do que propriamente pelo que ele fala. É uma relação trabalhada pelo inconsciente dos alunos.
Um aluno que consegue desenvolver na escola, além da sua inteligência e de sua saúde física, uma sensibilidade relacional, poderá crescer como um adulto mais saudável emocionalmente. Alguém que sabe se relacionar com adultos e crianças de forma positiva em diálogo permanente. Regina Lúcia Sucupira Pedrosa, no mesmo artigo, retrata uma possível boa relação da pedagogia com as diversas situações vivenciadas no grupo escolar. A criança, ao chegar à escola, traz consigo uma experiência relacional vivida com a família, com o inconsciente, com todas as suas frustrações e recalcamentos de seu drama interior, com seus desejos, sua história, se exprimindo pela sua simbolização. A pedagogia, portanto, poderia procurar se articular com essa expressão simbólica do aluno a partir das múltiplas situações oferecidas pelo grupo escolar e suas diferentes formas de atividade, oferecendo à criança oportunidade de verbalizar suas tensões. É dessa maneira que a psicanálise pode ajudar o educador, permitindo a possibilidade de uma compreensão em profundidade do sujeito, no que ele tem de mais pessoal e de mais íntimo. Para tal, é necessário que a escola não mantenha os alunos numa relação de submissão passiva à autoridade do professor. Este deve lembrar que as dificuldades encontradas pelo aluno na escola podem ser de origem afetiva. A relação professor-aluno depende em grande medida da maturidade afetiva do professor. Se esta lhe permite resolver suas próprias dificuldades, ele poderá ajudar a criança a viver e a resolver as suas. Mais uma vez, o autoconhecimento se fazendo presente. Não só no caso dos professores, mas qualquer caso profissional que se conheça, qualquer profissional que se conheça, esteja feliz e bem resolvido consigo mesmo, poderá efetivamente desempenhar um trabalho melhor e mais produtivo em sua área, plantando bons frutos para colhê-los mais à frente. No fim da década de 1920 e início da de 1930, surgiram os grupos de análise da personalidade profissional, criados pelo psicanalista húngaro Michael Balin, com o intuito de trabalhar com os trabalhadores sociais e com os médicos, mas que posteriormente trabalharam com os professores também. Um dos maiores desafios na formação do professor é compreendê-lo para que possa assumir sua condição de sujeito, de saber que deverá ser atuante em sala de aula em diversos aspectos. Tornava-se necessário desenvolver um trabalho com professores que tivesse foco não somente na formação do professor, mas na formação da pessoa do professor, ou seja, compreender a construção desses profissionais com base nos processos sociais que vivenciam, para que possam se desenvolver como agentes do processo de construção do conhecimento que leva à formação de sua personalidade, assim como a personalidade dos alunos envolvidos. Essa formação não é simples e exige comprometimento para pensar sempre em práticas educativas que possam ser formativas dos sujeitos, para compreendermos melhor a importância da teoria psicanalítica e principalmente o tamanho da ousadia dos conceitos discutidos por Freud. Precisa-se entender a época em que ele viveu, a Era Vitoriana. O reinado da Rainha Vitória, o início da psicanálise. A Era Vitoriana foi o período do reinado da Rainha Vitória, que abrange meados do século XIX, de 1837 a 1901. A sociedade nessa época era pródiga em moralismos e disciplina, carregada de preconceitos e proibições rígidas. Nesse período, as pessoas carregavam valores puritanos como a dedicação, trabalho e a defesa da moralidade, assim como os deveres da fé e o descanso aos domingos tinham grande importância. A sociedade era extremamente machista e as mulheres viviam para servir seus maridos, pois os homens eram supervalorizados tanto nos espaços públicos quanto nos espaços privados, onde as mulheres deviam ser submissas e dedicar-se-iam exclusivamente à manutenção do lar e à educação dos filhos.
Caso as mulheres demonstrassem algum tipo de insatisfação em qualquer esfera, isso era considerado um distúrbio de ansiedade, sendo necessário um tratamento com medicamentos e psicanálise. Existem ainda situações em que as mulheres com melhores recursos financeiros tinham seu distúrbio tratado por especialistas, que as estimulavam sexualmente com as suas mãos. Um exemplo comum para ser dado que comprova como a sociedade era extremista e levava a moralidade a um patamar diferente, o escritor e poeta Oscar Wilde foi condenado a 2 anos de trabalhos forçados com o Lord Alfred Douglas por terem mantido um caso amoroso. A moralidade vivida nesse período teria levado o psicanalista Jacques Lacan posteriormente a dizer que sem o reinado da rainha Vitória, a psicanálise provavelmente não teria existido. Afinal, foi o reinado que tornou necessária a existência do que ele chamou de despertar. A castidade era considerada uma virtude, pois o sexo era alvo de repulsa e diretamente relacionado a paixões de caráter animal e ligado à carne. Na era vitoriana, também houve um abandono considerável da ruralidade, pois foi neste período que o número de habitantes das cidades finalmente ultrapassou o número de habitantes das aldeias, fazendo com que a partir da década de 1850 o número dessa população rural diminuísse ainda mais, mesmo com a manutenção estável do número de camponeses. Já em 1880, a população rural constituía apenas 10% da população total ativa. Com o argumento da industrialização, originou-se uma classe média burguesa, o que influenciou as normas culturais, o estilo de vida das pessoas e os valores morais instituídos na sociedade. Diferente do que ocorria anteriormente, a vida profissional e a vida pessoal passaram a ter um cunho distinto, inclusive geograficamente. Com essas mudanças sociais, aos poucos, a vida familiar inglesa tornou-se muito mais compartimentada. E o lar era uma estrutura autossuficiente que atendia a família de vínculo imediato, mas eventualmente podia abrigar outras relações de sangue. Mas aos poucos o conceito de privacidade passou a ser mais dominante e as casas passaram a ser mais fechadas. A burguesia vivia escondida atrás de cortinas, desconfiando de tudo e todos, abrindo suas portas apenas em eventos como festas particulares ou para o tradicional chá. As pessoas não se conheciam mais e os vizinhos não faziam mais parte da vida uns dos outros, o que aumentava a conotação de possíveis mistérios nas residências, já que ninguém sabia o que de fato ocorria dentro das casas. Sobre as dificuldades enfrentadas por Freud para desenvolver sua teoria psicanalítica em meio à era vitoriana, o analista e psiquiatra psicanalítico argentino, mas brasileiro de coração, Maurício Knobel, falou em um artigo intitulado Freud, um moralista que descobriu caminhos de liberdade, publicado no jornal Folha de São Paulo no final da década de 1970. Então, imagine-se o que foi isso no período vitoriano em que Freud viveu, onde a repressão sexual era brutal. Pesquisando, ele notou que todo mundo tinha problemas sexuais, uns mais, outros menos. E daí, mais do que qualquer outra pessoa até então, ele começou a falar muito mais livremente sobre sexo. Em 1905, ele escreve 3 ensaios sobre uma teoria sexual, um dos livros clássicos onde ele principia a estudar a sexualidade da criança, do adolescente e do adulto e toda a importância que tem a repressão da sexualidade. Ora, tudo isto provocou uma reação tão violenta contra Freud que ele precisou isolar-se do meio científico para continuar trabalhando com as pesquisas e com os discípulos. Com esse perfil social em mente, entendendo melhor a época vivida, podemos mais bem compreender o caminho trilhado historicamente por Sigmund Freud até se tornar o pai da psicanálise. Sua teoria seguiu viva e invadiu as academias, consultórios, debates, palestras, pesquisas e, por que não, as casas dos leigos. Freud foi o único dos que tiveram a coragem de levar para dentro dos círculos intelectuais muitas vezes inacessíveis por um continente mergulhado na era vitoriana, a ideia de que os instintos sexuais têm influência sobre nossos problemas, nossos medos, nossas angústias, sonhos,
e, consequentemente, em nosso comportamento social e individual. A influência da psicanálise na formação do professor. A psicanálise pode agregar muito valor ao sujeito, permitindo que ele reencontre a autoestima enquanto passe a conhecer a si mesmo. Retome seu próprio discurso, tornando-se o autor de suas próprias ações e desejos e vá ao encontro da realidade da vida. O sujeito possui história própria, social e cultural, assim como se torna consciente de seu inconsciente e descobre instrumentos teóricos e práticos, adaptando-se ao contexto escolar na formação do professor. Regina Lúcia Sucupira Pedrosa aborda ainda no artigo Psicanálise e Educação, análise das práticas pedagógicas e formação do professor, a importância da contribuição da psicanálise na formação do professor. A contribuição da psicanálise, cujas origens como teoria encontram-se na prática clínica, certamente não é a de uma aplicabilidade direta a situações educativas. No entanto, sua contribuição está na possibilidade de trazer ao consciente, a partir da análise das práticas educativas, conteúdos do inconsciente do professor, de forma a elucidar o porquê de algumas ações em sala de aula. Portanto, a importância da psicanálise na formação dos educadores não está no sentido de lhes proporcionar mais uma técnica pedagógica, desenvolvida a partir de uma teoria desvinculada da prática, mas sim de remeter-lhes a um constante questionamento sobre sua prática pedagógica e sua relação com o educando. Esses aspectos é de suma importância e diversos educadores trataram desse tema que até hoje tem seus defensores. De forma semelhante a esse pensamento, eis que surge Edgar Morin, pseudônimo de Edgar Nahon, um antropólogo, sociólogo e filósofo francês judeu. Morin tratou necessidade da autoética, que traz consigo resquícios da psicanálise, pois busca contribuir para que o professor entenda a sua ideia no fazer educativo, transcendendo a noção do dever, da responsabilidade e de seu compromisso, exercitando a complexidade ética. De acordo com Morin, a autoética depende do exercício constante da autocrítica e autorreflexão, direcionando o sujeito a trabalhar pelo pensar bem e pensar-se bem. O conhecimento é, com efeito, uma viagem que se efetiva no oceano de incerteza, salpicado de arquipélagos de certeza. Morin, Edgar. Os professores, diante de seus alunos, são referência e suas atitudes no fazer educativo serão modelo de ações. Portanto, transformações educacionais em apenas um dever cumprido podem encaminhar um sujeito professor à cegueira, à ilusão ética e a mentir para si mesmo. Morin esclarece ainda que existem inúmeras formas de dever, mas declara que a autoética engloba decisão e reflexão e declara: falo de autoética, de socioética, de antropoética e de ética planetária. Isso porque vejo o indivíduo, a sociedade e a espécie como categorias interdependentes. Diante de toda a complexidade contemporânea, não há como descartar alguma dessas perspectivas. O problema atual da ética não é o dever, a prescrição, a norma. Não precisamos de imperativos categóricos. Precisamos saber se o resultado de nossas ações corresponde ao que queríamos para nós mesmos, para a sociedade e para o planeta. Já sabemos que não basta ter boa vontade, uma vez que em nome dela foram cometidas inúmeras ações desastrosas. A minha ética é uma ética do bem pensar e está implícito nisso toda a minha ideia de pensamento complexo. Morin, Edgar, 2000. Morin não poderia ter sido mais claro em sua fala, um posicionamento que vai além da profissão de professor. A autoética a qual ele se refere é universal e deveria estar em todas as profissões e em todos os meios pessoais também. Sobre o ministrar aulas, compreendemos que a dificuldade maior não está na elaboração dos instrumentos avaliativos, mas, na verdade, na concepção, no entendimento pelo próprio professor. Muitos ainda acreditam que a avaliação deve ser sinônimo de prova, mas o ato de avaliar algo exige do professor, antes de tudo, o ato de reflexão. Para o doutor em educação José Carlos Libânio, a avaliação deve ser considerada também.
um termômetro dos esforços do professor. Ao analisar os resultados do rendimento escolar dos alunos, obtém informações sobre o desenvolvimento do seu próprio trabalho. O professor pode perguntar-se: meus objetivos estão suficientemente claros? Os conteúdos estão acessíveis, significativos e bem dosados? Os métodos e os recursos auxiliares de ensino estão adequados? Estou conseguindo comunicar-me adequadamente com todos os alunos? Estou dando a necessária atenção aos alunos com mais dificuldades? Ou estou dando preferência só aos bem-sucedidos, aos mais dóceis e obedientes? Estou ajudando os alunos a ampliarem suas aspirações, a terem perspectivas de futuro, a valorizarem o estudo? Estes questionamentos estão relacionados à autoética, apontada por Morin e, consequentemente, ao exercício da psicanálise na formação do professor. Conforme citado anteriormente, foram vários os autores que trabalharam as consequências da psicanálise na educação, fazendo ainda com que a ética estivesse cada vez mais presente na qualidade de ensino. O doutor em filosofia Antônio Joaquim Severino falou sobre a ética e sobre a manutenção do respeito da dignidade da pessoa humana no livro Ética e Formação de Professores, Política, Responsabilidade e Autoridade em Questão. A exigência da necessidade ética emerge no exercício da ação interpessoal, ou seja, ela se impõe prioritariamente quando está em pauta ou agir em relação a outras, e seu surgimento e instauração se constituem em referência ao reconhecimento e respeito da dignidade da pessoa humana. Daí que o fundamento de toda a eticidade se encontra exatamente na exigência de não se ferir a dignidade pessoal dos outros sujeitos quando interpelados pela minha ação. Ela, a educação, é lugar onde se faz ainda mais necessária a postura ética, tal potencial que tende a agredir a dignidade do outro, dos educandos. A exigência de eticidade assume dimensão de radicalidade na prática educativa. Essa pequena explanação está na introdução de seu livro, mas se faz tão refrescante em meio aos tropeços da realidade educacional e corresponde perfeitamente a um sujeito cuja vida profissional e pessoal está diretamente ligada à reflexão, à autocrítica, exercício que somente se torna possível e palpável com a introdução da psicanálise, ainda que inconsciente. A psicanálise nos remete a um processo de constante retorno a nós mesmos. Ela anda lado a lado com a educação a partir do momento que privilegia a escuta da palavra e também a relação do sujeito com o saber, demonstrando uma preocupação com a pessoa em sua individualidade. A influência da educação nos casos de histeria. Freud, na realidade, não escreveu muito sobre a influência da psicanálise na educação. Certa vez chegou a afirmar que educar é uma tarefa impossível devido à grande subjetividade inconsciente de cada indivíduo. Entretanto, por meio da psicanálise, podemos entender a problematização do excesso de poder e também do excesso de repressão no processo educacional, podendo desenvolver, inclusive, diversas histerias nos indivíduos, partindo do pressuposto de que muitas dessas histerias estariam ligadas ao período em que as crianças estão desenvolvendo em seu processo de aprendizagem a interação social. Ao falarmos de educação, não podemos de forma alguma esquecer a própria educação que Sigmund Freud teve. Ele era extremamente dedicado aos estudos antes, durante e depois do horário que frequentava a escola. Não somente seus pais depositavam muitas expectativas nele, mas também ele mesmo se cobrava bastante e acreditava desde cedo que seus estudos garantiriam seu futuro e o impediriam de cair em uma mediocridade intelectual. Quando formado em medicina, especializou-se em doenças mentais, trabalhando com psicoses, histerias, neuroses, dentre outras. Na época, os tratamentos eram focados em hipnoses, eletroterapias e massagens, basicamente. Nesta área, ele obteve particular destaque também, pois não se limitava ao simples atendimento, mas se focava também no entendimento das causas dos sintomas que ele tecnicamente classificava e descrevia de cada paciente. Com seu trabalho, ele pôde concluir que existe uma relação entre o trauma e os sintomas. O trauma seria o fator desencadeante dos sintomas, mas que provavelmente teria sido reprimido pela pessoa e afastado do estado de consciência, indo assim ser guardado no inconsciente.
Na era vitoriana, conforme já apresentado, o sexo era um tabu, algo vergonhoso e não dialogado, que poderia aumentar as chances de que o sexo estivesse ligado a esses traumas, devido à pressão social constante e ao sentimento de vergonha que pairava na sociedade relacionados à noção de pecado e repressão da sexualidade. O que fazia com que Freud pudesse concluir que alguns distúrbios da sexualidade resultassem dessa educação rígida e moral? Freud não pregava a banalidade do sentimento de moralidade, mas problematizava, sim, o excesso de moralidade que assolava a sociedade vitoriana e as consequências psicológicas nas pessoas. Ou seja, ele aceitava a ideia de que da mesma forma que os seres humanos buscam o prazer, eles encontram o desprazer, isto é, o ser humano por si só já possui um recalque natural, existente nas estruturas mentais que buscam controle sobre o comportamento, mantendo assim naturalmente o homem como um indivíduo cultural, preservando seus instintos sexuais naturais e seus instintos culturais. Quando Freud desenvolveu a psicanálise destinada a tratar os comportamentos compulsivos e diversas doenças com natureza psicológica cuja motivação orgânica não era comprovada, ele acabou por se interessar por alguns casos específicos. Interessante é notarmos que as causas encontradas para os sintomas nesses casos hoje seriam provavelmente consideradas normais, mas para a sociedade vitoriana, com excesso de repressão, vergonha, culpa e pecado, fazia com que situações hoje cotidianas pudessem, naquela época, ser potencializadas de tal forma a afetar a saúde psíquica e física dos indivíduos. Freud se interessou pelo caso de uma paciente, relatado por seu colega especialista em doenças nervosas, Joseph Breuer. A paciente de Breuer, Berta Pappenheim, usava em sua ficha médica o pseudônimo Ana, com 21 anos. Era extremamente precisa e depressiva e hipocondríaca, o que na época chamavam de histeria em alguns momentos. Ana acreditava ser paralítica e em outros momentos não conseguia beber água, não conseguia se comunicar em seu próprio idioma, o alemão, e acabava por recorrer ao inglês e ao francês para se fazer entender. Durante o tratamento com hipnose, Breuer ouviu relatos de sua infância, o que a fez sentir-se bem melhor após o transe hipnótico. Breuer aceitou compartilhar com Freud o seu método terapêutico denominado catarse, que consistia em utilizar da hipnose para direcionar o paciente a recordar o trauma psicológico vivenciado anteriormente, sofrendo o que ele chamou de descarga emocional que levaria à cura. Outro caso que despertou o interesse de Freud foi o de Lucie. Esta paciente era governanta na casa de um empresário vienense e sofria de uma série de alucinações olfativas acompanhadas de depressão. O cheiro que ela sentia quando alucinava era de um charuto. Durante o tratamento, Freud foi desenterrando camadas da memória inconsciente de Lucie, encontrando episódios traumáticos, mas não relacionados, até que Freud chegaria ao episódio traumático real. Esse episódio ocorreu durante o jantar da família e, em certo momento, Lucie foi repreendida rispidamente por seu patrão, enquanto ele desfrutava de um charuto. O trauma ocorreu naquele momento, pois a governante estava apaixonada pelo seu patrão e acreditava piamente que seu amor era correspondido, que o episódio provou o contrário. Se tal situação fosse vivida nos dias atuais, é possível afirmar que seria improvável despertar algum distúrbio psicológico na governanta, pois a situação social que vivemos hoje difere bastante da vivida naquela época. Agora, outro caso conhecido, acompanhado por Freud, é o da senhora Elisabeth von, que tinha muita dificuldade para andar por causa de dores que sentia nas pernas. Suas dores começaram devido a uma situação conflitante. Ela tomava conta de seu pai, que estava doente, e uma noite saiu para uma reunião, esperando encontrar uma pessoa por quem ela tinha interesses afetivos, e ao retornar à sua casa, o estado de saúde de seu pai havia se agravado profundamente. Foi quando se deu uma incompatibilidade interna de sentimentos, devido à alegria de ter se encontrado com a pessoa amada e a tristeza e a culpa, vinculadas à piora na saúde do seu tão amado pai, causando um conflito emocional. Com as experiências adquiridas nos tratamentos dos casos relatados acima, assim como de outros casos analisados por Freud,
ele pôde concluir que grande parte dos traumas de seus pacientes estava, de certa forma, conectada à repressão da ideia erótica, devido à conexão de que, em algum momento, algum fator relacionado à sexualidade entrou em conflito com alguma outra situação traumática. Deste modo, as emoções conectadas àquela ideia erótica se transformaram em uma ferramenta que causava intensificação de dores físicas ou alucinações. A isso Freud chamou de mecanismo de defesa, por se tratar de processos subconscientes que permitem à mente encontrar alguma solução para os conflitos que não foram resolvidos no âmbito consciente. Todo esse sofrimento dos pacientes poderia ter sido amenizado ou até mesmo eliminado por completo caso a educação da era vitoriana fosse mais aberta e diversos assuntos não fossem proibidos ou tratados como vergonha e pecado.